mesmo, tá travando. Oi, Ju, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Até a minha musiquinha deu uma travada. É um assunto muito legal. Tudo ótimo. E você? Como tá a pequenininha? Esse assunto é muito legal para ela também. Guardar um pouquinho a conexão. Hoje a conexão tá me boicotando. Espera aí. Incrível. Ah, que bom que ela tá espoleta. É sinal que ela tá aprendendo. Sinal que ela tá crescendo. Isso é muito bom. Ixi, deu um probleminha. Vamos ver de novo. Aê, olá, amiga, boa noite. Boa noite. Hoje tem até uma musiquinha de fundo, ó. É a música que eu adoro do Tarzan. E ela é muito relacionada ao que a gente vai falar, né? Sim, completamente. Vou dar uma parada. Desligar aqui. Boa noite, Jó. Boa noite. Deixa eu ver o Boa David. Boa noite a noite. todo mundo que tá chegando. Nossa, muito legal dividir isso com vocês. E hoje é um assunto muito bacana, né? Muito descontraído. Muito, bem legal e bastante interessante para bastante gente, né? E tem muita dificuldade de entender também o mundo do lúdico. É verdade. Porque hoje, né, nós que somos pedagogas, no nosso cenário, na nossa convivência, a gente fala muito do aprendizado lúdico e dos valores que ele Sim, dá no aprendizado das crianças, né? E tem muito pai que não entende como, não entende como funciona, né? não, Tem e na muita verdade dúvida assim, nisso. né? O lúdico ele não é só para o mundo da criança, ele não é importante só para o mundo da criança, que na verdade ele é importante num geral, ele é importante para o mundo dos adultos e para todo mundo, porque mesmo nós, como adultos, nos imaginamos fazendo coisa. Então, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego. Você já se imagina, eu passei nessa entrevista, como será que vai ser? Quem será que vai trabalhar? É verdade, né? E o lúdico ele é fundamental para o aprendizado significativo das crianças, né? A gente consegue ensinar lições muito valorosas com prazer, Uhum, interação e diversão, isso né? mesmo. E assim, e ajuda no desenvolvimento total da criança, porque ela aprende, ela desenvolve, aliás, intelectualmente, ela desenvolve fisicamente, socialmente. Então é muito bacana para todas as Aham. mamães e papais que estão assistindo, para entender um pouquinho desse universo lúdico que nós pedagogas falamos tanto, né? E para você, Jó, qual que é a importância do lúdico, né, para essa criança que está se desenvolvendo? Então, eu tenho uma memória muito forte assim do lúdico, mas não foi na minha primeira infância, né? Na parte do pré-escolar, tudo. Eu comecei a entender a importância do lúdico na faixa dos 8 ou 10 anos, quando eu entrei no movimento escoteiro. E no movimento escoteiro, a parte infantil são considerados os lobinhos, que é o ramo, né, de 7 a 10 anos, é completamente focado só no lúdico. Então, tudo que eles fazem, atividade, canção, tudo é gerado em torno da história do Mowgli, que não é aquela do desenho, né? Do necessário. Na verdade, é desse último filme que saiu agora, que é mais fiel ao livro. Porque o Ramo Lobinho, ele é focado no livro e não no filme, que é o livro da Jungle.
Então, tudo do Ramo Lobo é focado nisso, no livro do Mowgli. E eu aprendi, assim, muito, muito, muito no movimento escoteiro. É a primeira lembrança que eu tenho referente ao lúdico na minha vida. Então, tinha lá, tinha os personagens, né? Os chefes são chamados de acordo com os personagens. Então, por exemplo, o Balu, o porquê que ele e éramos nós, as crianças, que apelidávamos os chefes, apelidávamos assim, dávamos o nome, e a gente tinha que ter aquela percepção da característica do chefe, da personalidade do chefe. Então, com isso, a gente já começava aprendendo com o lúdico, porque ele não falava, chegava assim pra gente e falava, olha, tem o urso é assim, assim, assado, e aí você vai escolher. Não, tinha jogos explicando as características do Balu, que era o urso, no caso. O Balu é mais grosso, o Balu é assim, é assado. Tinha a Bagheera, e com os jogos, com histórias, com vivências que a gente ia tendo no movimento, que a gente ia aprendendo referente à característica e à personalidade de cada um. E com isso também ia entendendo as diferenças de um e de outro para conseguir enxergar e conseguir apelidar aquele chefe, né? Dar o nome, fazer o batismo daquele chefe. É uma das vivências assim, mais fortes que eu tenho do lúdico, da entrada do lúdico na minha vida, é do movimento escoteiro. Ainda é muito mais forte do que quando eu estava na escola. Porque quando eu estava na escola, eu não sei se era a forma com que as professoras trabalhavam e tudo, mas eu não tenho essa memória dessa vivência, do aprendendo com o lúdico. Eu não tenho essa memória. Eu tenho bastante memória. Sobrevive. Eu tenho. A pessoa vai ver água engada. Eu tenho mais memórias na verdade, com o movimento escoteiro. Eu não sei se eram as formas com que as minhas professoras trabalhavam. Tanto é que qualquer oportunidade que eu tenho de inserir esse método do movimento escoteiro dentro da minha sala de aula com qualquer outra criança que eu trabalhe, que eu tenho contato, eu incluo, porque para mim foi muito importante aprender dessa forma. E assim, pela minha mãe também ter entrado no movimento junto comigo, ter feito a formação, ter feito o chefe, dentro da minha casa também era bastante incluído o lúdico. Então, tudo, ainda minha mãe fala, tem que ter bastante jogo de cintura e tudo. Porque é criança, tanto criança quanto adulto e adolescente também. Porque assim, tudo é jogo de cintura. Eu não quero fazer isso, mas você não quer fazer o porquê. Tudo tem uma conversa, tudo tem uma troca, e assim, eu acredito que se fosse explicado assim, olha, agora a gente vai montar uma barraca e ponto, um exemplo, né? Para mim não seria interessante simplesmente montar a barraca. Porque eu não ia entender que eu precisava daquela barraca, como era tudo no lúdico, então eu precisava me proteger do Shere Khan, que era o inimigo. Eu precisava me proteger das chuvas. Então eu vivia ali naquele meio, na alcateia, com o líder me explicando as coisas, tudo no movimento escoteiro era referente a isso. Então, assim, quem tem filho pequeno, se tiver oportunidade, coloca, que é muito gostoso. Acho que foi uma das melhores vivências que eu tive na minha vida. Foi bem bacana mesmo. É bem legal, e assim, nós que estamos beirando os 30, a gente não tem tanta lembrança da nossa primeira infância justamente porque não era trabalhado lúdico naquela época, né? Não tinha essa concepção de criança como se tem hoje. A aprendizagem era diferente. A forma de ensinar também. Então, a gente não tem tanto significado. É muito difícil você perguntar para um adulto e ele lembrar da infância hoje, porque não é essa forma prazerosa, essa brincadeira, né? Essa diversão, prazer e aprendizado. Era totalmente diferente, né? Mas é uma visão bem legal. Por isso que eu te convidei, porque para falar do lúdico, eu pessoalmente, né, pela nossa amizade, eu sei que você teve essa vivência muito bacana, né? E assim, sei que você teve na sua vida essa experiência. Eu trouxe uma frase que eu gosto muito, só para explicar um pouquinho o que é o lúdico, né? A grandiosidade do lúdico, que é do João Batista Freire, e ele diz assim, que a criança que brinca em liberdade
sobre o uso de recursos cognitivos para resolver os problemas que surgem no brinquedo, sem dúvida alguma, chegará ao pensamento lógico que necessita aprender a ler, a escrever e a contar. E é justamente o que você falou, né? Eu precisava montar a barraca porque eu precisava me defender, tinha uma explicação, né, de um porquê, não era só o Tinha porquê uma sim. explicação. Agora que eu cresci, né, amadureci um pouquinho, assim, e tal, eu já consigo entender. Eu preciso montar a barraca porque eu preciso ter onde dormir. Agora, quando eu era criança, o porquê? Exatamente. E são coisas que a gente aprendia e de explicações passadas de uma outra maneira, de um outro. Não é simplesmente um porquê. Tinha todo um contexto trabalhado antes, tinha todo um contexto num geral de É, tudo. Eu acho que foi uma vivência muito forte, assim, para mim, bem marcante. E foi bem que você falou, bem mais marcante do que a escola em si. exatamente, porque teve significado e teve diversão, né? E o que Uhum. agregou esse aprendizado agregou na sua vida adulta? Você trouxe isso? Você já falou um pouquinho que você leva para a sala de aula, enfim, mas o que Levo. melhorou para você? O que hoje você tem uma visão que você vê que as pessoas não têm? O que esse aprendizado te amadureceu? Eu acho que me faz enxergar a criança como criança. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Esses dias eu estava olhando, esses dias ontem, né? Uns vídeos da minha turminha do ano passado. Ai, que Eu delícia. trabalhava tanto, aí foi triste. Eu trabalhava tanto com eles, assim, tipo, de brincadeira, de jogos. O ano passado nós tínhamos o inglês na escola, era uma escola bilíngue. O meu inglês tinha o material didático. Eu aplicava ele completamente diferente do que a escola proporcionava. Precisa aplicar, precisa fazer. Você sabe que você precisa fazer isso. Só que como o meu aluno estava aprendendo, ele não estava aprendendo sentado lá escrevendo. Ele estava aprendendo brincando. Então, como que eu fazia? Escondia um monte de cards pela escola, fazia de uma forma diferente. E a minha turma, ela tinha um retorno muito alto disso, por conta das brincadeiras. E a gente precisa começar a enxergar que eles são crianças, que eles precisam desse lúdico, que eles precisam dessa brincadeira, que eles precisam desse faz de conta. E eu acho que isso está se perdendo muito, muito hoje em dia. Tá? Não tá mais tendo uma hierarquia. Porque, assim, antigamente, às vezes hoje eu vejo algumas cenas que eu olho para minha mãe, hoje ela ainda estava falando isso. Eu olho para ela e falo assim: se fosse eu na minha época, ela só olha, porque assim, existia o respeito. Exatamente. E mesmo, não era medo, era o respeito. E existia a brincadeira da mesma forma, existia tudo. Era tudo trabalhado completamente no lúdico. E como você falou, você acompanhou minha casa, a gente é amiga de anos. E assim, e tem uma criança eterna que convive aqui com a gente, que é o Vitor. E tudo tem que ser trabalhado na base do Do lúdico. lúdico. Tudo, é tudo focado no faz de conta. Ele está brincando de um faz de conta que eu acho assim, que eu acho um preconceito gigantesco, mas gigantesco mesmo, que é quando os meninos resolvem brincar de cozinha, sabe? De panelinha, e o Brincar povo de começa boneca. a brincar de Tem isso. boneca. Ainda tem esse paradigma da sociedade que meninos não brincam de boneca, né? Mas a gente vai falar Tem disso outro assunto. muito! Eu te convido para a gente falar desse assunto, que Vou acho que vai dar vou super gostar. certo. Porque é Tem exatamente isso. A muito. brincadeira hoje, ela traz tanto significado, mas como as pessoas ainda têm aquela visão tradicional, elas não conseguem ver, né, a importância de brincar de casinha, de brincar de boneca, porque tudo desenvolve. E esse aprendizado não é só. As pessoas generalizam, né? E ligam esse aprendizado muito a gênero sexual, mas não tem nada a ver, né? Não é porque tá Não, brincando, não é que ele tá brincando de porque boneco, que ele tá brincando de panelinha que
Nossa, vai ser alguma coisa. Poxa, por que não pensar que ele vai ser um grande chefe de cozinha? Ou porque Sim, ele tá. ó, a Vivi colocou um comentário aqui muito legal. Quer ver? Verdade. Eles aprendem tanto brincando e não ficam só no aprender. Também é a memória afetiva. É exatamente o que você falou. Não é porque ele está Exatamente, brincando de Vivi. panelinha que ele não pode ser um enorme chefe de cozinha ou um grande pai, por exemplo, que o que mais a gente vê por aí é pai que não é pai. Mas exatamente, que nem. Outro dia eu tava conversando com uma amiga, e aí ela falou assim: ai, esses dias meu filho, a gente foi na loja de brinquedos e ele queria uma boneca. Menina, como que eu ia chegar em casa com essa boneca? E aí ela comprou porque era uma boneca que tinha um kit médico. Aí ela falou, vou comprar. E quando chegar em casa Vai falar que ele quer ser médico. foi até em casa fazendo discurso para falar pro pai, porque aí quando ele chegou, ele foi mostrar o boneco pro pai e falou: "Olha, pai, eu vou ser enfermeira igual você". Ela não precisou explicar nada, a criança explicou. Né? Porque ele vê todas as coisas que o pai dele tem, de cuidar de paciente, de conversar. Ele convive nesse mundo ouvindo, né, a conversa dos adultos, e ele também queria. Então é muito assim, às vezes o adulto procura explicações que a criança já tem, né? Já tem. É isso que a Vanessa colocou aí, ó. A maldade está na mente dos adultos. E é realmente. Os adultos veem muita maldade onde não tem. E às vezes eu acredito que não é uma culpa dele, não é uma culpa, é uma coisa que foi imposta pela sociedade, que na verdade entra no assunto, que é a falta do lúdico quando eles são crianças. Sim, É a sim. falta do lúdico quando eles são crianças. É porque não Que é era aquele assim, não famoso. se trabalhava. E assim, quando a gente começava, quando era adolescente, eu quero ser, eu quero fazer, alguém sempre vira para você e fala, mas você não é criança, o que que você quer fazer? Então, assim, a gente aprendeu que imaginar Sim, é coisa de criança, né? E na verdade não é. sim, A gente precisa da imaginação, porque se a gente viver a nessa todo realidade tempo. bruta que a gente vive hoje, né, sem imaginar, sem sonhar, nós seremos pessoas totalmente frias, né? Porque totalmente sem graça. Mas é muito Muito. importante. Chega a ser triste. Essa É, grosseria, né? Essa ignorância chega a ser triste, porque é decepcionante. o aprendizado Ó, é por tão grande. exemplo, numa casa que é toda regrada. Um exemplo agora dessa situação que a gente está vivendo. É que a Vivi colocou, eu tô lendo aqui e me lembrou. Ela tá falando sobre os filhos dela. E era exatamente assim. Tanto é que a filha dela é minha mãe, é uma confusão assim. E é tudo da imaginação. A Vivi, na verdade, é minha avó, só que a filha dela tem 17 anos, deu pra entender? Sim. É tudo, é bem tranquilo assim. E na casa dela era assim, ó. Quer brincar? Beijo, tchau. E imagina agora nessa situação que a gente está vivendo, por exemplo. A criança tem lá, faz de conta que isso aqui, meia dúzia de carrinho. Faz 3 meses que a gente está em casa. E aí? Essa meia dúzia de carrinho vai ser suficiente? Não Não. vai. Não vai. Na primeira semana, essa meia dúzia de carrinho já acabou. E outra, Já né? não As tem mais crianças. graça. E hoje em dia as crianças têm tanto brinquedo eletrônico que em casa que não incentiva essa coisa de querer brincar. Eles brincam 5, 10 minutinhos ali e perdem. E aí, às vezes, estão correndo pela casa, estão fazendo alguma coisa e os pais falam: não, não pode correr pela casa, não pode fazer isso, né? Quer É, é, brincar com as panelas? Não é para pegar as panelas. Não pode pegar os exatamente. potes. É bem É tudo assim. complicado, É muito né? Mas, metódico as coisas de hoje. E eu acredito que a falta do faz de conta faz, faz muito, literalmente muita falta na vida de uma criança. Faz exatamente. literalmente muita Não, falta. o que eu quero morrer é quando alguém vira para uma criança e fala que Papai Noel não existe. Gente, Eu fico muito brava. Para mim, nossa, não só o Papai Noel existe, como ele é meu amigo e eu ainda faço ele ligar para as crianças, tá?
Outro dia, no Natal, eu fui no shopping com uma amiga e com a filhinha. Eu falei, nossa, eu quero tirar foto com o Papai Noel, sabe? Tudo bem, eu acho que a gente tem que ter esse lado. Criança, a gente tem que viver a criança que tem dentro da gente, né? Uhum. Essa é a verdade. Porque Porque senão, assim, o senão o que a mundo gente fica vê na chato. sociedade, desculpa, mas o que a gente vê na sociedade é adulto falando com adulto, só que aí quando você olha, é uma criança, né? Gente, é Eu muito acredito. complicada essa visão, porque ainda se tem na sociedade essa visão muito tradicional de brinquedo de menino e brinquedo de menina, né? E brinquedo de criança. Adulto não brinca. Verdade. Adulto não brinca. O que eu, Não, ó, às vezes direto, eu me reúno com os meus primos online agora pra gente brincar de imagem e ação. Todo mundo adulto, não tem criança. E a gente brinca. E a gente brinca porque não tem lógica você viver num mundo fechado, num mundo batido, é assim, o preto no branco e acabou. Não tem lógica. Se você viver sem a imaginação, você não vive. não, é verdade. Bom, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito brincalhona, né, em todos os tempos, porque eu acho que sim, a gente tem que, quando é sério, vamos sentar e falar sério, mas por que tratar tudo com tanta seriedade, né? Assim, coisas sérias devem ser tratadas com a devida seriedade, mas a gente também tem que sorrir, a gente também necessita de brincar e necessita muito, né? Hoje você vê aí, Sim, a gente olha para a sociedade, conversa com pessoas que não têm um pingo de imaginação e senso de humor. As pessoas não têm mais nenhum. senso de humor. Onde entra o lúdico? Em tudo, Priscila. O lúdico é tudo que a gente pode imaginar. É tudo que a gente pode se desenvolver muito, porque o brincar, o imaginar, ele está muito ligado ao lúdico. Então, tudo você pode imaginar que você pode fazer, que você desenvolve. Está ligado sim, Tata. Tudo tem ligação, né? Mas nossa, se a gente for ficar falando de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, a gente vai ficar aqui dias falando do lúdico. Vai ficar muito tempo. Ó, por exemplo, uma história que eu acho que marca assim bastante, uma simples história da Caixinhos Dourados. Na história da Caixinhos Dourados, só de contar a Ai, essa, história, essa história é enriquecedora. ela aprende que ela não pode desobedecer a mãe, porque a mãe manda ela não ir para a floresta, que é perigoso, e mesmo assim ela vai. Verdade. A gente consegue passar para a criança que não pode entrar na casa dos outros sem ser convidado, porque a Caixinhos Dourados simplesmente entra. Você pode ensinar para a criança com uma única história que ela não deve comer o que ela não sabe de onde veio, porque ela simplesmente entra na casa dos outros, senta na mesa e come tudo que está ali sem saber de onde veio, quem fez, o que tem dentro. Verdade. Ela senta nas cadeiras, ela quebra e não assume a culpa, simplesmente quebrei. E aí, tipo, mais uma coisa que você ensina, que se você você tem que assumir a culpa do que você fez. Ela vai pro quarto, que é mais outra coisa que assim, ainda nos dias de hoje que tá tendo assim, não é que nunca teve, mas hoje está sendo mais falado, questão de abuso, questão de tudo. Ela simplesmente entra no quarto de alguém que ela nunca viu na vida e deita na cama. Tem Ela isso. entra no quarto de alguém que ela nunca viu na vida e deita na cama, como se nada tivesse acontecendo. E nos dias de hoje está sendo muito falado porque as pessoas estão perdendo o medo e está sendo mais exposto esse negócio da erotização infantil, de tudo, do abuso com a criança. E ela simplesmente entra e deita na cama. Então, assim, com uma simples história, você já conseguiu ensinar para o seu E, filho 50 mil coisas. e E ela ensina a não mexer nas simplesmente, coisas dos outros também. na hora que a família chega, ela simplesmente vai embora e vai para casa dela. E aí? Ela não assumiu nada do que ela fez. Nada do que ela Exatamente. fez. E, na Ela verdade, isso invade, é não pede licença.
come, quebra e vai embora. E vai embora. É muito, assim, não só essa, como outras diversas histórias. Eu gosto muito do Sim, Tarzan. A história do a Tarzan. gente Eu sou viu apaixonada. Tanto que foi, né, a música, quem não chegou no a comecinho, introdução. foi a música tema do começo. Porque ela fala de duas famílias distintas, né? Porque o Tarzan, ele tinha a família dele humana, mas ele é criado pelos animais. Então, quando a Jane chega, eles discutem as diferenças entre as famílias, né? Que ela ensina Aham. a cultura da família europeia e ele ensina a cultura da floresta, né? Então, assim, eu acho uma história maravilhosa. É uma mistura, né? Exatamente. E eles acabam se misturando as culturas para viverem juntos, né? Ó, só respondendo a pergunta da Tata, que ela colocou assim, isso ensina a brincar? Brincar de boneca me ensina a ser mãe? Não que brincar de boneca te ensina a ser mãe ou a ser pai, mas te ensina a ter empatia e afetividade pelo próximo, porque ela vai cuidar daquela boneca como se fosse realmente uma filha dela. E, na verdade, tira um pouco desse machismo, quando a gente tocou no assunto da boneca, era referente aos meninos, que tira um pouco desse machismo, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Ai, vai trocar fralda. Eu não vou trocar fralda, eu sou homem. Exatamente, né? Exatamente isso. E assim, ensina também a se cuidar, porque as crianças elas dão banho na boneca, elas dão comidinha. Então, assim, Sim, não é machismo, na verdade. Ah, brincar de boneca é ligado ao gênero sexual. Não, ele tá aprendendo um monte de coisa. Ele vai brincar para dar comidinha, ele tá aprendendo a se alimentar. Ele tá aprendendo a alimentar. o autocuidado. Exatamente. Porque É se ele tá dando muito. banho na boneca, significa que ele também precisa tomar banho. A dividir, porque tem criança que não divide nada, mas tipo, começa a dividir as coisas com o urso, com a boneca, com o que for. E começa a brincar junto, né? Porque assim, eles pegam, às vezes, muitas vezes, os dois na mão da boneca e vão passear, né? Brincar de Sim, passear, que é muito legal. É muito lindo. A na gente. verdade, Pode falar. acaba, acaba sendo uma fuga, né? Exatamente. Teoricamente, assim, porque tem criança que vive muito sozinha. O único companheiro dele é a boneca ou é o urso. Não tem, assim, um vizinho, um amigo, alguma coisa assim. Hoje em dia, infelizmente, as crianças convivem mais em mundo de adulto do que em mundo de criança, né? Uhum, É bem triste isso. Até porque ele um dia vai é ser isso pai mesmo, você, também. isso Verdade. mesmo. Pode ajudar Ele vai bastante. muito. Porque a Teve gente uma vê. experiência. Ah, Pode falar, pode falar. não, porque a gente vê quando. Que nem. Maternidade. Acabou de nascer o filho. Nossa, gente, tem homem que não pega o filho nos primeiros dias porque tem medo de quebrar, tem medo De que, de derrubar e não sei o quê. Tem pai que não. Ah, deixa ele ficar mais durinho que eu pego e não sei o quê. Então ajuda é, muito. Então ajuda muito, sim. o filho da Vivi é uma prova disso aí, ó. Que ela deixava ele brincar tudo e quando o Anthony Arlindo nasceu, paizão. Ai, que delícia. Mas é necessário. A criança precisa brincar, independente do sexo, independente da idade. Faz bem, faz muito bem para todo o desenvolvimento e para também ele na brincadeira ele impõe alguns problemas. A criança cria alguns problemas. Pai, acabou a papinha. Ai, acabou a fralda. O que que eu vou fazer? Então ele também aprende a solucionar problemas nessa brincadeira, né? Sim, Então é. exatamente. Teve uma situação que aconteceu o ano passado, né, na escola. Dei lá o brinquedo com as panelinhas para as crianças, os meninos brincando, tudo. Pro, a gente pode fazer uma comida? Pode. A gente quer fazer panqueca? Pode fazer. Como que faz? Eu não sei, vai perguntar. Aí eles foram lá na coordenação. Ai, como que faz panqueca? Saíram perguntando pela escola como que cada um fazia panqueca. Aí chega no outro dia as mães na agenda. Pro, teve culinária ontem? Não.
Ah, mas o fulano chegou em casa falando que fez panqueca. Porque foi uma descoberta deles. Ah, como que faz panqueca? Põe um ovo, põe farinha, e não sei. E aquele momento de brincadeira foi tão que eles chegaram em casa falando que fizeram panqueca na escola. E foi Nossa, só uma que brincadeira. delícia. E é uma brincadeira que foi enriquecedora para eles, porque eles chegaram em casa sabendo como fazer a panqueca. E em momento Exatamente. nenhum ninguém fez panqueca. É verdade. O lúdico, ele E foi é. uma brincadeira que eles aprenderam. Porque o lúdico é esse E desenvolvimento total e essa criatividade fantástica, né? A gente consegue aprender muito olhando as crianças muito. e vendo eles desenvolverem algumas coisas, né? Que nem essa história da panqueca. E às vezes, outro dia a gente estava Oh, com brincando essa com papel história eles picado. aprenderam. Desculpa. Com Eles essa história estavam eles brincando. aprenderam uma receita. Eles estavam brincando. Comunicação também. Eles estavam brincando com papel picado, aí uma aluna pegou uns papelzinhos rosa e fez assim: Olha, é morango. Aí eu falei: Você come morango? Aí ela pegou e falou assim: Não, eu não gosto. Aí eu peguei e falei assim: Você não gosta? Ela falou assim: Não, tem pelinha. Era aquelas bolinhas do morango, ela não gosta porque ela fala que tem Ah, pelinha. a sementinha. Peraí, gente, rapidinho. Pronto. Tudo pode. Mas esse assunto é muito maravilhoso, né? É muito lindo a gente ver essas descobertas que eles podem fazer, né? Sim. E é tudo. Eles vão descobrindo através de brincadeira, que nem a história, porque a história da panqueca é algo que me marcou também. Eles aprenderam a quantidade de ovos. Ai, quantos ovos, né? Eles já estão contando quantos ovos, quantas colheres, o tempo que a panqueca precisa bater, o tempo que a panqueca precisa ficar no forno. Tudo vai É, envolvendo. E eles aprenderam brincando. verdade, né? É muito. A gente fala, ai, antigamente se tinha aquela visão, ai, o que que as crianças estão fazendo? Brincando, né? Mas hoje em dia não. O que que eles estão fazendo? Aprendendo, se desenvolvendo, Aprendendo, né? A gente tem que ter colecionando essa visão. conhecimento. Exatamente, né? Porque é muito lindo a gente falar disso, porque tem que haver esse equilíbrio, né, para o desenvolvimento da criança. E o lúdico dá isso, porque ele aprende Uhum, regras, ele aprende a dividir, ele aprende limites, ele aprende numa brincadeira só, é assim, é infinito o aprendizado que essa criança pode ter, simplesmente porque ela está sim. ali brincando. Como popularmente diz, simplesmente está brincando. Só que esse simplesmente está Simplesmente está brincando brincando. é um mundo que a criança tem de aprendizado, né? Sim, eu acho que os pais de hoje eles deveriam mudar um pouquinho esse foco e focar mais nesse lúdico e focar mais nessa brincadeira, porque na verdade não é só uma brincadeira, é um tempo de qualidade que você está tendo com seu filho. Pode ser 10 minutos, que você tenha 10 minutos. Para ele, para aquela criança, aqueles 10 minutos vai ser um evento, não vai ser simplesmente 10 minutos. São 10 Verdade. minutos que meu pai parou para brincar comigo. São 10 minutos que a minha mãe sentou para fazer uma comida comigo, por exemplo, né? Eu acho que tá faltando muito a criança ser criança. A Não tem criança ser mais, a criança criança. não é mais criança. A criança, você vê, a Não, criança parece um empresário, porque você vai na casa das pessoas, festa, não sei o quê, as crianças estão todas sentadas no celular, parece um no empresário. celular. Aí você fala, vai brincar. Vai brincar do que essa criança não está acostumada a brincar fora da escola? Não sabe, não sabe. Vai para lugar que não tem celular, não sabe o que fazer. Fica tipo, ai meu Deus, e agora? E sendo que qualquer 5 minutos para ele é super importante fora do celular. É importante para o emocional dele, é importante para tudo, é importante para o desenvolvimento, é importante para ele saber conviver com outras pessoas, porque tem criança que é o que você falou, fica tanto no celular que não sabe conversar, não sabe ter contato com outras pessoas, não sabe brincar. Se junta em festa, buffet, que junta aquele monte de criança, tem criança que não sabe brincar com outra criança.
justamente porque ele não sabe imaginar, porque faz os jogos do celular e os jogos vêm prontos, a história vem criada, ele não precisa criar, é tudo pronto. Ele não precisa criar, ele não precisa fazer nada. É tudo pronto que vem. É muito, chega a ser muito triste, né, o que a gente vê, a realidade das nossas crianças hoje. No nosso tempo, que era bem mais difícil, que a gente tinha menos recurso do que tem hoje. Nossa, qualquer caixinha de sapato virava cama de boneca, virava carrinho, virava de tudo, né? E hoje em dia... Caixa de fósforo, que juntava assim para fazer a mobília da Barbie. Verdade! Eu fiz uma caminha uma vez com pasta de dente, fui guardando a caixinha, juntei várias, ficou certinho. Mas é muito, a gente tá rindo, mas é muito triste, porque essas crianças, elas crescem com uma perda de humor, elas crescem com perda de criatividade e imaginação. Então, provavelmente serão adultos que tenham problemas emocionais, que tenham problemas de relacionamento, que tenham diversos problemas justamente pela falta desse desenvolvimento, né? Sim, e na verdade, ó, a Giane colocou um ponto super bom, que é os pais acham que o que a escola faz é bobo. E na verdade é porque eles não entendem o que se passa por trás. E isso, o fato de não entender, posso estar errada, posso estar julgando errado, mas eu acho que é uma falta de vontade de conhecimento, uma falta de vontade de conhecer o seu próprio filho. Porque assim, ele está fazendo um jogo. Filho, o que você aprendeu com esse jogo? Como foi o jogo? A criança sabe falar. A criança fala, a criança se expressa. Foi igual você falou do kit de enfermagem. A mulher ficou o caminho inteiro pensando o que eu vou falar. Chegou em casa, a criança, ó, falou. A criança sabe falar, a criança sabe se expressar e ela sabe impor o que ela aprendeu ou o que ela não gostou. Daquela brincadeira, eu não gostei por isso. Ela tem 4 anos. Eles sabem, eles falam. Eles falam, é a mesma coisa. Ah, eu vou brincar com meu filho. Aí começa aquela coisa linda, eu tô brincando. Isso você vai ganhar. Você ganha. Acabou. Ali não tem mais lúdico, porque você está iludindo a criança a que ela vai ganhar sempre na vida. Tudo ela vai ganhar. Nada na vida, nunca ninguém vai dizer não para ela. Isso cria o quê? Adulto frustrado. É verdade. Hoje eles são filhos do trabalho. Não que escuta, sim. No primeiro não que escuta, acabou. Acabou. Mas já. Tem criança que não sabe ouvir não, né? Assim, não ouvir o não é... Mas assim, você tem que... Hoje, tem muita gente que fala não. Mas assim, as crianças não sabem ouvir o não, gente. Não, porque a criança não sabe o significado do não. Primeiro, já começa por aí, elas não sabem o significado do não. E segundo, que a criança, ela precisa da explicação para ela entender, para aquilo ser um aprendizado. Então, não adianta você falar igual você fala com um adulto, porque um adulto vai entender. Você pode fazer isso? Não. Ok. Não. O adulto entende, a criança não. Ela precisa compreender o porquê que ela não pode mexer ali, ou o porquê aquilo não é adequado para ela. Então, às vezes, é muito mais enriquecedor você falar, este copo quebra, cuidado, do que falar um não. Porque ela vai curiar até descobrir o porquê ou não. Até descobrir o porquê que não pode pegar o copo. Exatamente. Aí quando ela vê que quebrou, ela fala, quebra. Aí ela aprendeu. Quebrou, aí ela não sabia, mas era muito mais fácil você ter explicado. Muito mais fácil você ter contado porque ter parado 5 minutos e explicado, não pode pegar esse copo por isso, isso e isso. Não pode, a gente vai jogar, você vai perder. Agora a gente vai brincar de comidinha, vamos fazer isso, 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 isso. Tudo dá para envolver o lúdico. O momento de tomar banho dá para envolver o lúdico, escovar dente, acordar, fazer uma comida. Você tá fazendo um almoço uma vez por semana não te custa. Vem cozinhar com a mamãe ou vem cozinhar com o papai, porque sim, o papai também cozinha. Verdade, Guardar Giane. os brinquedos. A Giane falou uma coisa bem, bem, bem verdadeira, que os pais não falam mais não, eles trocam por recompensas. Isso é mais triste ainda. Era melhor que pelo menos ele perdesse 3 segundinhos para falar o não do que dar as recompensas, né? É mais triste ainda.
Ai, gente, foi maravilhoso esse papo. Tá Foi muito acabando o bom nosso essa tempo. conversa. E foi muito bom trazer você, porque você é uma pessoa que tem a vivência real do que o lúdico, a diferença do lúdico na sua vida, né? O que É, te eu ensinou pude muita coisa. observar das duas coisas. Eu pude viver o lúdico, sentir, e depois eu pude estudar para entender aquilo que eu vivi. E aplicar, É, né? foi Como bem você legal. disse. Sim, aplicar, poder. É, foi o papo, né? Estudar para poder aplicar, para poder entender o que eu vivi, para eu saber o quanto foi bom para minha vida aqueles momentos. E não só Bem, como criança, né? Depois, que é o que a gente falou desde o começo. A vivência, a imaginação é sensacional é para tudo, verdade. até nos dias de hoje. Aqui, eu estou em casa, eu tenho por exemplo, no nosso caso, professoras. Eu preciso ter uma imaginação para poder criar uma aula para o meu aluno, senão eu não consigo. Nossa, Agora, se totalmente. eu fico bloqueada, eu vou fazer aquele negócio mecânico. Eu assisti um vídeo esses dias sobre o milho, o vídeo do milho. Na hora que eu fui olhar, era um vídeo. Você olha o título, o vídeo do milho. Você vai achar o quê? A professora contava a história do milho, o dia que plantou o milho, como que o milho cresce, e o milho vira pipoca, o porquê que a pipoca estoura, e não sei o quê. Nossa, É só o vídeo do milho. E ali ela ensinou 50 mil coisas para aquela criança que assistiu esse bendito vídeo do milho. Então, assim, eu acho que a imaginação, ela é fundamental em qualquer etapa da nossa vida. Agora a gente está em casa, se a gente não faz coisa para se distrair, se a gente não faz coisa para viver esse momento, para indiferente. Eu tô aqui em casa, eu desenho, eu vou pesquisar coisa de pintura, eu vou pesquisar coisa de crochê, vou pesquisar coisa da escola, porque eu preciso, a nossa cabeça ela precisa ser alimentada e o lúdico faz isso. Ele alimenta a nossa forma a nossa cabeça de uma maneira leve. O mundo já tem inúmeros problemas. Você liga a televisão, eu nem assisto TV, a TV aqui do meu quarto fica desligada quando eu ligo para assistir um filme e olho lá. Porque quando você liga a televisão, é morte, é acidente, é fulano matou ciclano, Beltrano abusou do. E é só isso que tem. e o que Já você é vê um muito mundo hoje, completamente pesado. é verdade. E o que você vê muito hoje é a falta do vínculo, né? Porque tem filho que mata a mãe, que bate na mãe, mãe que mata o filho. Então, assim, você vê muita falta de vínculo familiar também hoje em dia, né? É muito, Uhum. é muito triste isso, porque assim, a família tem tantas ferramentas que ela pode usar para criar esse vínculo e para ser uma família feliz, fora, né, do que a televisão passa, e não. Ela só reproduz essa falta de vínculo, essa é o que você fala, essa monte de coisas negativas. E se a gente não ter um Esse bom. pouquinho de imaginação e não ter um pouquinho de criatividade, a gente acaba vivenciando essas más informações que a gente vê diariamente. Aham. Ó, a Vivi colocou um exemplo aqui, ó. O pai comprando às pressas o peixe para repor o peixe antes que o filho chegue em casa. A criança não sabe lidar com a morte. Não, não sabe? Ele não sabe, porque é muito, eu acredito que seja muito mais fácil ele entender que o peixe dele morreu do que ele entender que a mãe dele morreu, que o pai dele morreu. Como que você vai explicar para uma criança? É. E hoje, e assim, É o muito mais problema, eu acho difícil. que um dos problemas maiores é que o adulto tenta explicar para a criança, usando muitas palavras, e às vezes, se você explicar da forma mais simples, ela consegue entender. Sim, Justamente no, porque não se tem na, essa imaginação. Porque o adulto olha para o copo e fala, é um copo. Só que como que eu vou explicar para aquela criança que esse copo é de vidro e esse copo quebra? Você não precisa explicar que é um copo de cristal que você ganhou no casamento da tia, bolinha. Não, é só você falar para aquela criança: olha, filho, não mexe nisso porque isso quebra. Ele já vai imaginar na cabeça dele, nossa, o que quebra, porque quebra. Ele já vai imaginar um brinquedo que quebrou, nossa, olha. Então, assim, poderia ter brincado de maneira diferente, que eu ia ter esse brinquedo até hoje, porque eu não sabia que o brinquedo quebrava. exatamente. Ele aí recupera as memórias, né? Ai, Sim. que delícia. Esse papo tá muito agradável. Acho que eu vou ficar.
Tá, podemos marcar outro dia. Vamos marcar outro dia. Tá bem Gente, foi legal. muito bom. Obrigada por todo mundo que participou. Joca, muito Eu obrigada que, por ter dividido isso com a gente. Além de eu que amiga, sabe que agradeço eu o adoro essas convite. histórias. Eu adoro essas histórias e eu acho que nesse ponto do meu trabalho, do meu projeto, foi muito legal essa conversa e é muito importante para não só para nós entendermos a importância do lúdico, né? Mas para os pais entenderem que hoje em dia brincar não é só brincar. Brincar significa É, aprender, uhum, né? é bem isso mesmo. Então, obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigado por estar com a Obrigada por... gente. Beijos. Tchau, beijos. Tchau.